pastor Luiz Carlos Júnior é pai de Mateus, Jonathan e Samuel, casado com Rejane Lopes e é pastor sênior da Igreja Batista Betesda. Formado em bacharel em teologia pelo CETEP, Seminário Teológico da Paraíba, pastoreia a igreja há mais de 20 anos, trazendo sempre uma palavra profunda de reflexão e levando santidade para toda a sua comunidade. Vamos receber com alegria nesta noite pastor Luiz Carlos Júnior. Aleluia, a honra e a glória a Ele, viu? Aí assim eu choro. Meus irmãos, a paz do Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo, e em todo o tempo Ele é bom. E como é bom estar aqui nessa casa, celebrando essa data tão importante, tão especial. E ainda mais, saber que faço parte da história dessa igreja. Esses dias eu estava me lembrando, né, que sou o filho mais velho, fui o primeiro a ser ordenado, né, e tenho histórias, viu? Histórias com este servo aí, com este homem de Deus, que o Senhor colocou em nossa vida. Eu estava sentado me lembrando de uma dessas histórias, irmãos, antes da gente, só para a gente quebrar um gelo aqui um pouquinho. Há muitos anos atrás teve uma situação, acho que ele vai lembrar, com uma missionária do Betel, que foi estuprada e assassinada. O senhor lembra? Aonde o senhor me botou? Irmãos, eu cheguei na igreja numa tarde, e o gabinete era na entradazinha ali, e ele fez: ei, a gente vai ali. Aí eu disse: aonde? Ele fez: a gente vai ali. E entramos num Fusca que ele tinha, e a gente foi na central de polícia. E quando ele chegou lá, ele disse para o delegado que Deus tinha falado com ele, que ele precisava dar uma palavra para o bandido que tinha feito a situação lá, tinha estuprado e matado a missionária do Betel. E o delegado resistiu, mas deixou que ele e eu entrasse. O bom não é nada, irmão. Você nunca foi na central de polícia, você nunca deve ter entrado na carceragem daquela central de polícia lá no Varadouro. Porque era um corredor, com cela de um lado, cela de outro, mais ou menos uns 2 metros de distância. E quando a gente entra, o carcereiro fecha a porta e passa a chave. E tinha assim mais ou menos uns 60, 70 pessoas presas lá. E o carcereiro fez: é a penúltima cela do lado direito. E eu fui-me embora com o pastor. Eu acho que na minha vida cristã, nesses meus 26 anos de vida cristã, eu acho que foi a tarde que mais eu orei, que mais eu clamei: Senhor, segura as mentes, os coração, porque se tiver alguma situação aqui, está frito eu e o pastor, porque a gente não tem para onde correr não, a gente está trancado aqui dentro. Essa é uma só. Nós tivemos muitas questões, trabalhamos muito para Jesus, celebramos muito a Deus, pela grandiosidade dele, pelo cuidado dele, pelo carinho dele, por tudo que ele tem feito. E a gente estava um dia, quando a chegar, eu sempre digo isso para as pessoas, que elas precisam aprender a respeitar os processos. Chegar hoje na IBC e dizer: poxa, que igreja linda, que som maravilhoso, que estrutura grandiosa, é bom, mas quando Jesus me alcançou em 98, dia 30 de outubro de 1998, que foi a primeira vez que eu cheguei na igreja para cantar, que eu cantava e o pastor lá do altar, sabe, Marta cantando, aquela coisa imprensada, aquela coisa apertada lá na Pedrice, bem apertada, antes de ser o grande, bem pequenininho, ele dizia: é isso, Júnior, é isso que Jesus quer de você, é essa alegria aí, sabe, me lembrar que um dia a gente estava lá no gabinete e um jovem entrou na janela, falou com ele e disse: essa igreja está com a frente virada para o lado errado. O senhor lembra disso? Quando eu digo para os irmãos lá de Betesda que a memória, quando é para mim, ela não funciona, mas quando é o papai, ela funciona. O cabo disse: se prepare, porque essa igreja vai ficar com a frente para lá. Aí ele fez: eu recebo. Então os irmãos da Betesda, quando vê lá as minhas loucuras, porque eu tenho as loucuras, irmão, a gente está numa campanha para arrecadar dinheiro e orando nessa situação para comprar uma casa que não está para vender.
pastor, a casa não está para vender, mas a gente está orando, a gente está trabalhando, correndo atrás para comprar a situação. Quando a gente chegar no dinheiro que Deus quer, que a homem abre negociação, a gente compra. Se aperreia não, a gente compra. Mas a gente vai trabalhar para isso. Então essas loucuras que eu tenho, eu aprendi dele. Tá certo? As maioneses que eu digo, ó irmão, você não é obrigado a acreditar nas minhas maioneses não, porque essa é fabricação caseira. Eu aprendi a fazer maionese com esse homem. Tá certo? E eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 57. E há uma questão, irmãos, uma questão na nossa vida, né? O pastor Jorge só não apresentou Mateus Lopes. Mas não. Mateus está nas correrias dele. Ele não para essas horas não. As correrias de Mateus é só depois das 9 horas que para. E quando eu reclamo, ele diz, o senhor vai pagar os meus boletos? Eu digo, continue correndo, filho, continue correndo. Se aperrei, não. Mas Jonathan, que é o nosso filho que foi ordenado agora no início do ano, foi apresentado. Jonathan foi apresentado pelo pastor, Samuel foi apresentado pelo pastor, foi dedicado. E tivemos a honra de no mês de janeiro Jonathan ser ordenado ao ministério. E lógico que tinha que ser ele, que tinha que estar lá. A gente estava orando, eu até brinquei com o Rejane um dia, quando a gente estava na questão da ordenação, eu disse, ela fez, quem vai pregar? Eu disse, minha filha, eu acho que quem vai pregar é Zé Antônio. Aí ela disse, Zé Antônio é bênção. É um amigo de ministério também, uma pessoa muito querida nossa. Mas uma madrugada Deus me acordou e disse, não é. E eu disse, não é por quê? Ele fez, não, quem dedicou vai ordenar. Aí eu só fui dizer para ele, preciso falar com o senhor sobre uma foto. Homem curioso não, viu? Nadinha. Quer matar ele, diga que você quer falar com ele uma coisa e diga, agora não, pastor. Amanhã ou depois, você vai ver ele ficar infartado. Curioso. Imagina, se preocupe não que eu cheguei na sua casa. Mas foi uma benção. Então, nós estamos aqui, irmãos, com um sentimento de gratidão em nosso coração, tá certo? Por tudo que o Senhor tem feito na vida dessa igreja, por tudo que nós aprendemos nessa igreja, na vida do nosso pastor, nosso pai, né? Eu sempre digo, quando falo meu pai na fé. E um detalhe, irmãos, eu sempre professo isso. Como pai e filho, a gente já teve muita briga, a gente teve muito problema, viu? Pense, mas quando Deus resolve unir duas pessoas, tudo se resolve. Porque as nossas brigas eram pesadas, mas depois a gente se resolvia e parecia que não tinha nada. Estava tranquilo, estava de boa. Porque é assim que é o evangelho, é dessa forma que o cristão ele faz. Ele erra, pede perdão e segue adiante com alegria, com felicidade. E louvo a Deus por quando cheguei aqui, encontrei vários irmãos que eram do meu tempo. Tem gente velha aqui, viu pastor? Eu sou novo, nem cabelo tenho, então tá tranquilo. Mas encontrei muitas pessoas do meu tempo, tá certo? Muitos jovens, tá? Alguns jovens que relaxaram na caminhada, porque tem um cara que está sentado ali, que ele era o bonitão, o fortão, aquela coisa toda. Levanta a mão, Nil, para ele saber que eu estou falando de tu. Jovem, tá vendo? Meu Deus. Mas como é bom ver os amigos e irmãos perseverando, frutificando, crescendo. Isso é maravilhoso, irmãos. Essa é a grande questão. E por isso, no capítulo 57 do livro de Salmos, o versículo 2 vai declarar: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que realiza todas as coisas por mim. Feche seus olhos. Senhor, eu quero te louvar por tudo de bom, por tudo de glorioso que nós temos, pois como a tua palavra nos ensina, toda boa dádiva provém do Senhor. Nós não temos nada de bom, tudo vem de ti. Como Paulo vai afirmar, tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor. Ao Senhor, pois, a honra, a glória e a majestade. Que o Senhor fale e fortaleça cada coração nessa noite, no nome de Jesus. E como tema,
tá? E essa é uma dinâmica que eu não costumo fazer, irmãos, tematizar as minhas mensagens. Eu gosto de pegar o texto e expor as verdades do texto, mas por Jonathan falava tanto no meu ouvido, né? A gente tem aprendido e colocado em prática, tematizar. Então, gratidão, que é o tema principal desses 30 anos na vida dessa igreja, mas gratidão, uma vida de convicções. E uma questão tão gloriosa que quando a gente para ver esse texto, porque o salmista vai começar esse texto pedindo a Deus que Deus o ouça, que Deus o escute, fazendo a Deus um clamor, suplicando a Deus pela misericórdia dele. Depois do versículo 12 ele vai continuar na mesma pegada, mas no versículo 2 aprove ao salmista abrir uma convicção que ele tinha, que ele clamava ao Deus que fazia tudo por ele. Nesses 30 anos que você está aqui, que você chegou, que estão celebrando, a gente precisa entender e compreender, irmãos, que estamos aqui pela convicção que Deus deu a este homem, do chamado, daquilo que ele tinha na vida dele. Eu me recordo, né, de algumas conversas, ele dizia: Júnior, quando eu cheguei aqui eu não conhecia ninguém nessa cidade. Américo me trouxe, eu cheguei aqui, ninguém me conhecia. O que é que o Senhor quer de mim, Jesus? O que é que o Senhor quer de mim? Vim para cá, muitas lutas, muitas aflições, muitas dificuldades. Olhar hoje e dizer assim: poxa, rapaz, eu vi o pastor de Tracker, meu irmão, coisa linda, coisa maravilhosa, tal. Não encontrou ele de Fusca, não empurrou o Fusca. Você nunca empurrou o Fusca. Eu posso falar do Fusca. Eu posso dizer: empurrei aquele bendito e abençoado Fusca. Se chegamos aqui, chegamos pela convicção que Deus colocou no coração dele. Se chegamos aqui, chegamos porque o Senhor pegou pessoas e nesses 30 anos foi agregando a essa convicção e fortalecendo a convicção que Deus havia colocado no coração dele, irmãos. E como isso é importante na vida do cristianismo, da igreja atual. Sabe por quê, irmãos? Porque nunca foi tão importante ter convicção. Nunca foi importante manter a fé naquilo que está descrito nesta palavra. Porque nós somos cercados todos os dias, irmãos, com mensagens ou com pregações que tentam inflar o nosso ego, ou nos enganar, ou mexer simplesmente com as nossas emoções e nos deixam de lado da convicção bem longe. Vivemos os tempos onde os profetas professam as suas profecias e quando elas não acontecem, declaram: não aconteceu porque você não teve fé. E aí, irmãos, eu nasci errado no Evangelho, talvez eu tenha tido um professor errado no Evangelho, mas o meu professor me ensinou que quando o profeta de Deus fala, se você tiver fé ou não tiver fé, acontece. Porque Deus diz assim: vai acontecer, acabou-se. Porque quando Deus diz assim: essa é a questão, acabou-se. Pastor, por que o senhor fala isso? Eu falo baseado naquilo que nesses 30 anos eu vi. Talvez você não saiba, você vai saber hoje. O que? Mateus tem o nome de Mateus porque Deus revelou a Jorginho que era menino, sem ultrassom. E aí ele disse para a profeta: pois se é menino, o nome é Mateus. Um tempo que nós vivemos é um tempo de pessoas desiludidas na fé e enganadas, porque não têm convicções. Porque precisamos a cada dia nos alimentar e saber que o nosso foco é Cristo. Precisamos cada dia nos alimentar, irmãos, e seguirmos adiante, sabe? Porque muitas pessoas são ludibriadas e enganadas. Porque muitos vivem e acham, e me perdoem, irmãos, eu sou franco e eu não mando recado, o que eu tenho de dizer eu digo e acabou-se, não é? Ele está ali sentado, desculpa aí, irmão Franco, eu tenho que falar sinceramente quando o senhor está presente. Mas a grande questão, irmãos, é que muitos crentes vivem presos, achando que para que Deus abençoe a minha vida, eu preciso que um político crente esteja no poder. Eu quero dizer para você que você não depende dos poderes humanos da terra, você não depende do político, você não depende do governador, você não depende do presidente, você não depende do rei, você só depende do Todo-Poderoso na sua vida. Manter essa convicção é essencial. Por isso o salmista ele diz assim: ei, eu estou clamando aquele que faz tudo por mim. Tudo por mim. Convicções que vão nos basear, irmãos,
em todos os momentos da nossa vida. Você precisa entender isso, em cada situação. Porque um dia, eu estava conversando com o pastor, ele disse: Júnior, pega a igreja, procura um lugar mais para frente, leva a igreja para outro lugar. E tinha um vaso lá, um diácono, a gente saiu andando de manhã, andei a manhã inteira com esse cidadão, rodamos o SESI inteiro. E quando a gente terminou de andar, eu disse: cara, a gente não achou nada, não tem nada. Eu acho que Jesus quer que a gente fique onde a gente está. Aí ele disse: eu sabia disso. Aí eu disse: como assim? Aí ele disse: porque de madrugada Jesus disse a mim: tu vai andar, mas a igreja não sai de lá não, porque o lugar dela é ali. Aí eu disse para ele: pastor, não rola não. Mas meu filho, eu disse: não rola, porque Jesus disse que o lugar é aquele. Dias depois a gente comprou. Acabou-se. Virei o homem da nota promissória, viu? Comprei 2 prédios no SESI na nota promissória. Glória a Deus. Mas ter essa convicção, irmãos, mesmo quando o seu pai dizer, a questão é essa, não, mas Jesus disse isso. Para você ter noção do que é se manter convicto, vovô que pregou aqui domingo, e eu falo assim porque eu já disse isso a ele, viu? O senhor Jorge é meu pai e o senhor é vovô. E aonde ele encontra, por onde ele me encontra, faz assim: vem cá, meu neto, chegue. Vovô um dia, tentando me convencer de uma questão, sentou ele e Diógenes e começaram a conversar. E quando ele terminou, eu disse: belas palavras, belos conselhos, eu só quero dizer para o senhor uma coisa: Jesus não me dá paz para fazer o que o senhor está mandando eu fazer. Aí ele disse: mas meu filho, tem coisa que a decisão é sua. Eu disse: mas o meu pai na fé me ensinou a não me mexer se eu não tiver paz. E eu só ando com paz. E acabou-se. Aí vovô disse: então assim, meu filho, cá, vou ficar quietinho, vou respeitar. Não quebramos a comunhão. Mas como é importante você ter as convicções do que Deus tem na sua vida, daquilo que Ele lhe chamou para fazer, sabe, irmãos? Porque senão você é enganado, você é ludibriado, você vai estar aí sendo levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensinamento que tem, por qualquer situação adversa que você passe na sua vida, você vai ser levado, você vai ser enganado, você vai perecer, você vai esmurecer e você vai desistir. E está assim de crente que abandonou a fé, porque em algum momento perdeu as convicções que deveria ter buscado no Senhor. Amados, convicção é tudo em nossas vidas. Se nós não tivermos convicção, as pessoas vão nos levar para longe do Senhor. Convicção, primeiramente, não ligue não que eu e esse negócio aqui a gente briga muito. Convicção que nos traz a calma no tempo da dificuldade. Se eu dissesse aqui: irmão, quem está passando por luta, todo mundo levantaria sua mão. Irmão, quem tem uma enfermidade, todo mundo dizia: eu não tenho não, mas meu pai, meu irmão, todas as questões. Mas em meio às tempestades da vida, aos momentos ruins da vida, se manter calmo, tranquilo e sereno, porque sabemos que o Senhor que está conosco não perde o controle de nada. Pode falar quem quiser falar, pode bater quem quiser bater, mas você tem convicção na sua vida, e essa convicção que o Senhor está ao seu lado, lhe mantém calmo. No livro de Êxodo, no capítulo 14, versículo 11, num dos piores momentos da vida do povo hebreu, e de questionamento na vida de Moisés, pois o povo saía do Egito rico e abastado. O povo hebreu não saiu do Egito pobre e se lamentando, saiu com os despojos do Egito. Mas no meio do caminho, andando de dia com as nuvens e de noite com a coluna de fogo diante do mar, e quando olharam vindo o exército de Faraó se aproximar gigantescamente, o povo, a maioria absurda, foi para cima de quem? Moisés. Nós não dissemos que era melhor ficar no Egito? Você nos trouxe para cá, Moisés. E preste atenção, não era uma, não era duas, não era três, não era quatro, não era cinco, não era seis. Alguns estudiosos vão dizer que a multidão que sai do Egito com Moisés era algo em torno de 12 milhões de pessoas. Se você cortar pela metade, 1 milhão de pessoas foi para cima de Moisés, pressioná-lo, acusá-lo, questioná-lo, culpá-lo.
por uma morte iminente. Mas Moisés, como diz a Bíblia, o homem mais calmo que já andou pela face da terra, olha para o povo e diz: ei, atentai e vede o livramento que o Senhor vos dará hoje. Irmãos, convicção linda de Moisés, porque podia chorar, porque podia correr, porque podia dizer: Deus, e agora? O Senhor me trouxe para aqui, o Senhor deixou acontecer, por que tanta pressão, tanta coisa, e Moisés mantém a calma. E um detalhe, Deus não tinha falado com Moisés: diz para o povo isso, Moisés, para que o povo se acalme. Moisés tinha tanta calma e tanta convicção do que Deus chamou ele para fazer, que disse para o povo: ei, hoje é o dia. Hoje é o dia. Irmãos, gratidão por convicção daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. É uma situação de você vivenciar todos os dias, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às situações mais adversas. Você precisa se manter convicto de que Deus está ao seu lado. Ele não te abandona. Por mais que as pessoas te pressionem, por mais que as pessoas digam: ei, é melhor tu desistir, é melhor tu voltar, tu tomou a decisão errada, tu não devia ter feito isso, tu não devia ter feito aquilo, e você diz: não, para. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Mas por que muitas pessoas não têm isso? É porque elas não têm uma vida de oração, elas não têm uma vida de palavra, sabe? Vive de videozinho no YouTube, no Instagram, no TikTok, não sei qual seja a sua rede social, mas não tem uma vida de parar e dizer: eu vou ler a Bíblia, eu vou dizer para Deus: eu quero que isso aconteça na minha vida, eu almejo isso na minha vida. Senhor, está aqui, ó, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim, me ajude. Irmãos, eu nunca vi tanto desespero, como eu vi na vida da igreja de Jesus, quando a pandemia estourou. Quando a pandemia estourou, foi uma loucura. Acabou, essa igreja vai acabar. Eu me lembro que quando disseram: fecha a igreja, a única lembrança que Deus me trouxe foi uma só. Sabe o que foi? Foi que um dia no seminário, numa aula de história, me lembraram que quando o socialismo, o comunismo tomou conta da China e fechou a China, e expulsou de lá todos os pastores, todos os missionários que estavam naquele lugar, todo mundo foi embora de volta para a Europa. Disseram: a igreja acabou, vai se acabar. E mais ou menos, muitos e muitos anos depois, que não me recordo agora, quando começou a ter uma abertura para que voltasse, eles encontraram somente 100 milhões de crentes naquele lugar. Pessoas convictas, pessoas com convicção de fé, pessoas que amavam a Deus mais do que a si mesmo, pessoas que se mantiveram fiéis ao Senhor, porque não eram os missionários que estavam naquele lugar, que tinham pago um preço pela vida deles, não eram os pastores, não eram as missões, não eram as agências missionárias, era Cristo, e eles tinham convicção a quem eles tinham entregue a sua vida. Mantenha a calma. Seja grato a Deus: Senhor, o Senhor é comigo, muito obrigado, e eu quero aqui manter a calma. Um dos piores momentos da minha vida, quando eu briguei com Jesus porque eu não queria o ministério pastoral. Bendito o dia que eu cheguei na igreja, que o cidadão por nome de Jorge Luiz do Nascimento diz: Deus tem um ministério na sua vida. Eu disse na porta: o senhor está ficando doido, eu quero isso para a minha vida não, eu sei o que o senhor sofre. Aí ele fez: não é não, Albinha, eu não disse a você que Jesus tinha um ministério na vida de Júnior? Aí a Albinha foi: disse. Eu disse: pois está você e você, os dois doidos, não é comigo não. Briguei, perdi, apanhei, sofri, não quero nem saber o vale, mas a questão que no meio do vale eu disse para Deus: Senhor, está difícil, eu só quero lhe pedir uma coisa: não me deixe perder a calma. Me mostre sempre que o Senhor está comigo. E eu estou aqui, irmãos, até hoje. A convicção que te mantém calmo. Davi, diante de Golias, manteve a calma. Ele tinha convicção.
eu vim até tu, Golias, no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você insultou. Quando Saul antes disse, não pode isso, não posso ir, por quê? Eu matei um urso, eu matei um leão, Deus foi comigo as 2 vezes, não vai ser com esse. Aí, um bando de soldados, tudo frouxo, tudo com medo, todas aquelas questões, um guri, se eu vou, convicção que manteve a calma. Quando o jovem que servia a Eliseu no livro de 2 Reis, no capítulo 6, chega para ele e diz, olha, acabou, o rei lá descobriu que Deus revela para o Senhor, e o Senhor diz os planos dele para o nosso rei, aí ele está aí, cercou a cidade, eu nunca vi tanto soldado, eu nunca vi tanto cavalo, tanta carruagem, o negócio pegou para a gente. E aí, contextualizando para nossos dias, numa situação bem nordestina, sabe, Joab? Eliseu diz, meu amigo, traz o café, bota o cuscuz na mesa, o ovo já está bom, bota aqui. Se eu vou parar de comer, eu vou parar de desfrutar do que eu tenho, para me preocupar com esse ovo está lá? Ô Deus, abre os olhos do menino aí para ele ver, que maior é que está quem está conosco, do que quem está lá fora. Aleluia! Sabe, irmãos, é essa convicção que não te deixa perder o sentido daquilo que Deus tem para você. Então você é grato, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem me dado convicções todos os dias, porque o Senhor é aquele que age na minha vida, não me deixe perder a paz. Porque sem paz você toma as piores decisões, sem paz e desesperado você só faz coisa que você vai se arrepender lá na frente. A paz que excede todo o entendimento, Jesus declara isso, eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá, a paz de Cristo, a paz que vai exceder o entendimento humano. Siga com as suas convicções, seja grato, Senhor está aqui, está na dificuldade, está na bonança, Deus, muito obrigado, eu quero continuar, eu quero seguir adiante, eu não quero perder nada. Convicção, irmãos, convicção que nos fará ir além, desfrutar do que Deus tem para as nossas vidas e transbordar sobre a vida dos outros. Você já parou para refletir sobre isso? O apóstolo Paulo, no livro de Atos, no capítulo 14, a Bíblia vai declarar que Paulo está pregando com tanto amor, com tanto esmo, com tanta dedicação às pessoas daquele lugar, e aí, no meio da mensagem, Paulo olha para o jovem, e o jovem está lá, assim, babando, sabe, aquela coisa maravilhosa, que palavra boa, que coisa boa, eu tenho fé nesse Deus, eu tenho fé no que está sendo pregado, eu tenho fé no que está sendo anunciado, e aí, o Paulo olha para ele, contempla a fé, diz, ei menino, levanta, direito sobre os teus pés e anda. Que convicção era essa? Sabe, Paulo tinha uma convicção e ele estava desfrutando do extraordinário de Deus, e esse extraordinário de Deus acabava de ser derramado sobre a vida de outra pessoa. Irmãos, é isso que a igreja precisa de uma forma gloriosa desfrutar e executar nesses dias. Sabe, nós precisamos cada vez mais de homens e mulheres que amem a palavra, que ensinem a palavra, que levem a palavra aos outros, mas não a levem como um ensinamento de uma escola, como um artigo de um jornal, ou como de uma revista, mas que falem com o amor glorioso dos céus, sabe, sobre aquilo que está sendo colocado naquele lugar, para que nós possamos chegar, como Filipe chegou ao eunuco e disse, tu entendes o que lê? E ele disse, como eu vou entender se não há quem me explique? E Filipe explica com tanto amor de quem o Isaías está falando, que o eunuco vê uma poça d'água, e a Bíblia não vai dizer se era lama, o que era, mas aquele homem queria ser batizado, e disse, está ali a água, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse, ali, se tu crês, eu creio, então vamos embora, meu filho, chega para cá. Transbordar, irmãos, transbordar, amar a palavra de uma forma transbordante, aonde os outros possam olhar e declarar e dizer, caramba, eu quero essa fé, eu quero esse Jesus, essa tem que ser a nossa convicção. Nós choramos, irmãos, numa aula de antropologia no seminário,
lá nos idos de 2002, algumas pessoas aqui nem eram nascidas ainda, quando a gente falava sobre a dinâmica da pregação, o professor disse: olha, há um relato biográfico de que Gandhi frequentou por 6 meses algumas igrejas na Índia. E nesse relato biográfico declara que após 6 meses, Gandhi disse essa frase: se os cristãos vivessem metade do que eles professam, até eu me converteria à fé deles. Você já imaginou? E a reflexão do professor na sala de aula foi: irmão, para e pensa, olha só, por uma falta de amor a Deus, por uma falta de amor à palavra, por uma falta de convicção de fé, nós perdemos Mahatma Gandhi. Você já parou para pensar? Porque se você colocar assim, irmãos, na balança, Pastor King, Martin Luther King, nos Estados Unidos, que professava uma fé gloriosa, maravilhosa, que pregava, que falava da graça, do amor, que impactava pessoas, não precisou agir com violência em nenhum momento. Gandhi provocou a independência da Índia sem dar um tiro. Caramba, o que seria esse cidadão nas mãos do Senhor? Mas aí, eu não quero olhar para Gandhi, eu não quero olhar para o pastor King, eu quero que você olhe para você e diga: que seria eu com todo amor e fervor, pregando a palavra de Deus dentro dessa cidade, com a convicção que eu preciso ter, com a convicção de a quem eu sirvo, e do que Ele já deixou escrito para mim e para você nesses dias, irmãos. Nós celebramos 30 anos aqui, e temos aqui aonde se está, mas se tivéssemos tido mais esmero, o que nós seríamos? Se o povo de Deus espalhado nos 4 cantos dessa cidade, eu não quero falar desse estado, eu não quero falar desse país, eu não quero falar desse continente, eu quero falar dessa cidade, a história, a realidade desta cidade seria outra. Muitas das vezes nós achamos mais fácil pegar o conceito de Adão do que fazer a nossa parte. Qual foi o conceito de Adão? Onde estás? Senhor, quando o Senhor chegou, eu vi que eu estava nu, aí eu me escondi, que eu tive vergonha do Senhor. Adão, meu filho, chega cá. Não está escrito ali, lá assim não, viu, irmão? Para depois você não dizer que o pastor chegou aqui com as loucuras dele. Isso é só um jeito meu de falar. E eu sou tão acostumado a fazer isso na igreja que é normal para mim. Mas eu gosto de imaginar diálogos. Ô meu filho, quem disse a tu que tu estava despido? Olha, Senhor, assim, eu estava tranquilo, mas o Senhor inventou de me dar a mulher, aí ela inventou de me dar a fruta, a mulher fez a serpente que me deu. É mais fácil passar a culpa adiante. Esse é o conselho de Adão. É mais fácil dizer que você não respondeu da forma certa porque você foi provocado. É mais fácil dizer que você brigou porque você foi provocado. É mais fácil dizer: a lei da física diz que toda a ação gera uma reação e ela é equivalente à ação a qual ela foi provocada. Mas a lei do Evangelho declara que a reação daqueles que amam a Deus, ela é absurdamente diferente da ação que provocou ela. Por quê, pastor? Porque quando eu tenho convicção e eu quero transbordar na vida de alguém, eu olho para a cruz e vejo uma multidão amaldiçoando, blasfemando, gritando, dizendo, tirando chacota com Jesus: desce, que até nós vamos crer no Senhor. Salvou os outros e não salva a si mesmo, tá? E Adão diz, e Jesus diz, Adão não, né? Ficando doido, pastor. Jesus declara: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. E eu já provei para os irmãos na igreja lá que o povo que estava lá sabia exatamente o que estava fazendo, mas Cristo preferiu perdoá-los. Cristo preferiu perdoá-los. Paulo,
na sua carta aos Coríntios, ele vai dizer: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Uma convicção que te fará experimentar o sobrenatural, a glória, o poder de Deus, de uma forma transbordante na vida de outras pessoas. Irmãos, é isso que nós precisamos. Chegamos aqui há 30 anos. Há 26 que eu professo que Jesus vai voltar. E espero ansiosamente todos os dias por isso. E espero ansiosamente todos os dias por isso. Apesar, e aí me desculpem, irmãos, mas é que eu gosto de brincar às vezes. Apesar de que alguns jovens lá na igreja dizem: Jesus, não volta agora não. Sabe? Aí, mas o senhor vai entender agora, simplesmente por quê? Porque, por exemplo, se Jesus resolve voltar dia 21 de setembro de manhã, e aí, hein? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? É porque Samuel casa de tarde. Obrigado, jovem. Que o Senhor te acrescente em filhos. Ela riu, ela aprovou. Olha, o profeta disse amém. Sabe? É porque a gente às vezes está muito preso àquilo que é aos nossos olhos. A gente está preso ao casamento, à casa boa, ao carro bom, ao salário bom. A gente está preso nisso? Tá. Mas o nosso maior anseio, e isso não está errado, viu, irmãos? Deixa eu dizer para você, se Jesus abrir porta, você puder comprar casa na praia, apartamento na praia, me convida para ir lá te visitar. Não tem problema nenhum não, eu vou visitar você. Se você quiser fazer um churrasco, me chamar, eu nem como muito, viu, irmão? Eu já fui mais cheinho, eu estou menos cheinho agora, tá certo? Estou num processo de diminuir a minha fofura. Mas aí a grande questão é, usufrua com alegria, usufrua sabendo ser grato a Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor me acrescentou, obrigado porque o Senhor me deu um emprego. E se você está pedindo trabalho, muda a sua oração hoje. Quero dizer para você, não peça trabalho, peça emprego. Por quê, pastor? Porque um irmão na igreja pedia trabalho, ele arranjou um emprego numa pedreira. E um dia ele estava cansado na igreja, aí tinha um senhor lá, irmão Edson, que é um torneiro mecânico, foi ele que levantou as paredes da igreja. Pela fé, ele disse: pastor, é Jesus. Eu disse: então vamos embora, irmão. E ele era presbiteriano, foi congregar com a gente lá, foi aprender o mistério. Foi, aleluia. Até hoje eu não encontro com ele, ele disse: pastor, o senhor é uma benção. E ele disse para o irmão: você orou errado. Se orou errado como, irmão? Pô, o senhor pediu trabalho, Jesus te deu trabalho. Se você tivesse pedido um emprego a ele, carteira assinada, com salário bom, ele tinha te dado. Você pediu trabalho, vá-se embora trabalhar, quebra a pedra. Tchau. Ter essa convicção, transbordar a graça de Deus na vida de alguém. Para a gente finalizar, irmãos, porque eu já estourei um pouco do tempo aqui. Numa das experiências que nós tivemos lá na igreja, no início da igreja, eu estava andando no SESI com o pastor, e onde passa aqui o binário, próximo à casa onde o doutor Pedro Inácio Santana, o advogado, morou, tinha uma congregação na época, e tinha uma senhora lavando o terraço, porque ia ter culto à noite. Não sei se o senhor vai lembrar, a minha memória é quando Jesus está no negócio, a gente vai-se embora. E a gente chegou lá e o pastor perguntou a ela que igreja era aquela, toda aquela questão. E a irmãzinha cheia de alegria, cheia da graça de Deus, cheia de paz, começou a falar quem era o pastor, como era o trabalho, da alegria de estar ali naquele lugar, naquela coisa toda. E ela falando. Aí ele disse: irmã, a gente estava apressado e tal. Aí ele disse: está vendo, Júnior? Ela está lavando um terraço. E se a gente ficar aqui, ela vai levar a gente até o culto à noite, porque ela está cheia da graça. Cheia da graça. Ela não falou dos problemas, ela não falou da luta, ela não falou da dificuldade, ela não falou de nada. Ela só quis transbordar graça. Graça. É essa convicção, irmãos, que nos faz ter calma em meio ao caos. Você serve a um Deus que em meio ao caos
faz com que você faça as coisas mais malucas que existam. Porque a gente não conhece Deus no meio da tempestade. Que se você for para o texto, lá no Evangelho, os discípulos estão no barco, Jesus vem andando no meio da tempestade, os discípulos dizem, é um fantasma. E Jesus diz, ei menino, sou eu. O que é que Pedro faz? Se é o Senhor, manda que eu vá até aí. Aí Jesus disse, Pedro, meu filho, preste atenção, para caminhar sobre as águas, você precisa passar 15 dias de jejum total. Para caminhar sobre as águas, você precisa estar orando 24 horas por dia, pelo menos 7 dias. Para caminhar sobre as águas, você precisa ler o Pentateuco pelo menos umas 50 vezes na semana e decorar ele com todas as vírgulas e pontos que tem. Para caminhar sobre as águas, você precisa conhecer pelo menos umas 50 pessoas que já fizeram isso. Foi isso que Jesus disse? Ele disse o quê? Vem. Se você quiser o extraordinário, irmãos, você só precisa ter convicção, porque o Senhor olha para você e diz assim, ei, vem, é tipo, tchau, não tem conversa, pai, e transborde sobre a vida de outras pessoas. Eu tenho dito isso há muitos anos, o Evangelho não é difícil, somos nós que complicamos, o Evangelho. Somos nós que ficamos presos a coisas e declaramos que tem que ser da maneira que a gente quer que seja. Somos nós, irmãos. Porque a gente precisa entender como o Senhor fala conosco, como Ele ministra aos nossos corações. E a gente vai-se embora. Para você entender bem, já faz dias que eu tento colocar um terceiro ponto nessa mensagem. E eu não consigo. E eu cheguei em casa hoje, sentei lá na mesa, disse, hoje eu vou botar o ponto. O terceiro ponto tem isso aqui. Aí eu coloquei uma coisa, não dava certo. Coloquei outra coisa, não dava certo. Senhor, e qual é a questão? Eu vou chegar lá. Deus, 2 pontos. Deus, isso não é nem uma mensagem presbiteriana. Uma mensagem batista tem que ter 4, 5 ou 6. Presbiteriana 3 está fechado. Não é? Tchau. Mas o Senhor disse que não. Aí sabe o que eu faço, irmãos? Eu digo, tá certo, Senhor, vamos embora. E o Senhor é aquele que vai dar graça. Fique de pé. Em nome de Jesus. Gratidão. Uma convicção para toda a vida. Nunca se esqueça disso. Se você se mantiver convicto, em meio ao caos, você vai ter calma. Você vai saber que Ele não perde o controle de nada. Pois a Bíblia declara que você serve ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E se Jonathan estivesse aqui, eu ia começar a dizer, pastor dos pastores, professor dos professores, mestre dos mestres, porque isso fazia com que meu filho ficasse angustiado. Tá bom, pai, tá bom. Ele está no controle de tudo. Tudo está no controle das suas mãos. Ele sabe o nome de cada estrela que está no céu. Ele não vai saber o seu? Ele não vai saber o seu, ele vai esquecer logo do seu? Não. Tem uma irmã na igreja, que quando eu quero lembrar ela que Jesus vai chamar ela, eu digo assim, pois a trombeta vai soar e ele vai dizer, Maria Isidro. Aí eu quero ver se tu vai dizer, não, me chama de mana. Ela disse, não, aí eu vou, né? Eu disse, então pronto. Ele sabe seu nome. Ele lhe chama pelo nome. Eu quero dizer para você que no céu não tem fila. Existe o tempo. O tempo determinado para tudo. Esse existe. Fila não. Não tem trabalho demais para Deus. Não tem coisa impossível demais para Deus. Ele é o Senhor de tudo. A Bíblia declara que Ele disse, haja luz e houve luz. Tchau. Ele disse, é o dia de você nascer e você nasceu. Ele disse para Pedro, venha, e veio. Para Jairo, ele disse, apenas creia. Ele não pediu choro, ele não pediu lamentação, ele disse, apenas creia. Me leve para casa. Acabou-se. Impactado,
como diz o texto, que Jesus se admira da fé do centurião, que diz: eu só preciso de uma palavra. E Jesus declara: nem em Jerusalém eu vi tamanha fé. E eu sempre, como eu aprendi a esmiuçar muita coisa, a prestar muita atenção no texto, porque eu prego mais expositivamente, eu disse: olha, irmão, se lembre disso. Os 12 estavam com Jesus. Pedro estava lá, João estava lá, Tiago estava lá, os 2 Judas estavam lá. E Jesus disse que nem em Jerusalém viu a fé daquele homem. Em outras palavras, os 12 que andavam com Jesus não tinham a fé daquele centurião que disse: só preciso de uma palavra. Só preciso de uma palavra. Irmãos, tenha essa convicção. Se mantenha convicto, mesmo que os seus olhos não vejam, pois Hebreus declara que não é aquilo que você vê, não é aquilo que você toca, mas é aquilo que você crê. Se mantenha convicto, pois o Senhor é aquele que vai fazer na sua vida. Mantenha paz, mantenha calma, se mantenha convicto, ame a Deus, ame a palavra. Você vai desfrutar do sobrenatural e vai transbordar o sobrenatural sobre a vida de outras pessoas. Senhor, eu quero te louvar por essa noite. Eu quero te louvar por essa palavra. Eu quero te louvar pela vida dessa igreja. Eu quero te louvar pela vida do anjo dessa igreja, pela vida de cada membro, de cada congregado, Senhor, de cada igreja que nasceu como fruto desse trabalho. Pedir que o Senhor continue fazendo frutificar, que o Senhor continue fazendo prosperar, que essa palavra ela floresça de uma forma gloriosa nos corações de cada pessoa, e que nós possamos ver o Senhor agir cada vez mais de uma forma grande, digna, aonde o Senhor continue a ser exaltado, engrandecido e glorificado, porque tudo é para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em o nome de Jesus. Aplauda o Senhor.